Sejam muito bem-vindos ao canal CoffeeTag, por aqui Leonardo. Sejam muito bem-vindos aí à nossa videoaula de hoje aí do nosso curso de programação com a linguagem C, beleza? E hoje a gente vai começar a ver um pouquinho sobre como que funciona aí funções com a linguagem C, ou as famosas functions, beleza? Então são coisas muito, mas muito usadas mesmo aí quando se trata de programação, quando se trata do mundo dev aí, ok? E é um tema legal também de se trabalhar. Uma coisa bacana de se mexer com funções, beleza? Então a gente vai ver aqui uma introdução, ou seja, a teoria de o que é a função, como que funciona uma função, e nas nossas aulas posteriores a gente começa a colocar a mão na massa em si e a codificar mesmo aí, beleza? Então, galera, o que é a função? Uma função é um bloco de código que executa uma determinada tarefa em específico aí, ok? Quando se fala em funções, eu vou falar em específico aqui na linguagem C, ok? Porém, em outras linguagens pode variar um pouco aí o conceito de funções em si, não a lógica. A lógica de funções é a mesma. Você aprendeu a lógica que você consegue aplicar tanto em Python, PHP, Java, JS e assim segue sucessivamente, ok? Porém, pode mudar algumas coisas de acordo com as bibliotecas da linguagem aí, ok? Então, na linguagem C existe aí dois tipos de funções. Existem as funções de biblioteca padrão, ou seja, lembra que quando a gente está programando com a linguagem C, a gente utiliza muito as bibliotecas como essa aqui, que é a stdild, stdild, falando em inglês, .a, ou stdil.h, falando em português. Você utiliza essa biblioteca que é para se trabalhar na linguagem C, o escopo do programa. Existe a MATE, que é a MATH, que são bibliotecas para operações matemáticas, tá ok? Então, existe também a biblioteca para funções na linguagem C, ou seja, uma biblioteca que você importa ela no seu programa, você tem acesso a códigos aí, tá ok? E existe as funções definidas pela gente mesmo, pelo próprio programador, que é a que a gente vai aprender nessa videoaula, as mais bacanas, mais simples de fazer e digamos que é bem usada também, tá ok? Então, como que funciona uma função na linguagem C? Como que você declara essa função? Primeira coisa, você passa aí o prototipo da função, tá ok? Por exemplo, aqui tem um exemplo, uma função void, tá ok? Void significa um tipo de função que não retorna nada, isso é o significado da escrita void, beleza? Aqui normalmente você passa o nome da função, tá ok? Dentro de parênteses aqui, galera, você passa aí o que a gente chama de algum valor, ou seja, passar de parâmetro referência. Você passa algum valor aqui, o tipo dos valores que você vai trabalhar aqui dentro, ok? Então você passa o tipo da função, o nome da função, se tiver vai passar alguma passagem de parâmetro referência aqui, algum tipo, você passa aqui dentro, e aqui normalmente vem as instruções aí da sua função, ok? Essa parte aqui, galera, a gente cria do lado de fora do programa, beleza? Dentro do programa principal, que ou seja, dentro do nosso int, meio que é o programa principal, você simplesmente só chama essa função. Como que você chama essa função? Você só passa o nome da função, parênteses, ponto e vírgula, ok? Automaticamente o programa vai entender, ele vai começar a ler, sempre pega de cima para baixo, ele começou a ler. Ele caiu aqui, ó, nessa função. Ele vai entender o quê? A hora que ele pegar esse nome, ele vai entender que ele tem que voltar aqui, ó. Ele vai ler tudo que você colocou aqui dentro, todas as instruções que você colocou dentro da sua função aqui. Ele vai executar esse bloco de código. Após ele acabar de executar esse bloco de código, ele vai voltar aqui no ponto e vírgula e vai seguir com o seu programa, ok? Então perceba que você trabalha todo o código da sua função do lado de fora e do lado de dentro do seu programa principal você só chama essa função. Ao chamar ela, automaticamente o compilador do programa vai entender que ele está executando até aqui. Falou, para aí. Ele vem aqui e fala, pô, carinha, tem algumas coisas para ser executada lá fora, tá ok? Então automaticamente ele pausa aqui, então ele volta aqui, vamos lá fora e ver o que está acontecendo. Então ele vem aqui, chama a tua função, faz tudo que você colocou, tá ok? Assim que ele executar tudo que está aqui dentro, ele volta aqui novamente e após o ponto e vírgula ele segue com o seu programa, tranquilo? Normalmente, galera, a execução de um programa em si ele começa a partir do MEI, ok? Então, esse compilador ele encontrou o nome da função, ele vai lá e solta para a função, foi o que eu acabei de explicar de uma forma simples aí, ok? Ele executou aquele código que ele segue com o programa dentro da estrutura MEI normal, ok? Então, uma observação que vale se deixar aí, às vezes a galera pergunta, mas por que usar a função? Qual a vantagem de se utilizar aí, de se trabalhar com esse tipo de função?
Então, galera, uma das vantagens aí, algumas das vantagens. Seu programa ele vai se tornar mais fácil, ele é mais fácil de entender, fica mais fácil de se manter, e quando você tiver que depurar o seu código, aí vai ficar bem mais simples de se depurar esse código. É uma parte boa também que quando, por exemplo, você entrou em alguma empresa e tem o código de uma outra pessoa, de um outro programador que trabalhava antes de você, e vai ficar bem mais de boa de você entender esse código aí quando você tem funções. Ok? Por quê? Porque muitas das partes do código estão em um espaço separado por blocos. Então você vê tal bloco, opa, vou pegar um controle de login de usuário. Você vai ver aquele bloco de código, controle de login de usuário, uma function lá dentro, você vai saber, opa, esse pedacinho aqui faz parte de tal coisa. Ao invés de quando você pega longas linhas de códigos tudo junto, ele leva certo tempo para você sacar como que funciona, ok? Uma outra das vantagens aí é que os códigos podem ser reutilizáveis, ok? Ou seja, você criou uma função de soma. Você pode chamar aquela função de soma em várias partes do seu programa sem ter que reescrever todo aquele código de novo. Ou seja, você criou aquele código uma vez, você pode chamar, sei lá, em 30, 40 páginas diferentes, sem ter que toda vez que você precisar fazer uma soma, você vai ter que criar todo o código de novo aí. Ok? E assim, a última uma das melhores vantagens de se ver, né, que um grande programa você pode dividir aí em pedaços, em modelos bem menores aí, ok? Então, quando você trabalha em projetos muito grandes aí, você pode pegar e dividir entre os programadores. Por exemplo, um fica responsável pelo login, o outro fica responsável pelo design, o outro fica responsável por tal parte, e assim segue sucessivamente. Então, funções tem algumas, você tem algumas das vantagens aí de se utilizar funções, porém, existem várias outras aí, beleza? Só porque às vezes a galera pergunta, mas qual que é a vantagem de se utilizar funções? Então, vale citar algumas aí, beleza? Então, creio que por hoje está ok. Nossas videoaulas seguintes a gente vai aprender como que a gente cria função aí em si, já programando mesmo, beleza? Passei essa parte que vale a pena vocês entenderem a lógica de o que é uma função. Já nas próximas aulas a gente começa a codificar, a gente vai criar algumas funçãozinhas aí para vocês já sacar na parte de código mesmo como que funciona. Ok? Mais uma vez, lembrando que a lógica aqui ela é a mesma, você aprendeu a lógica de trabalhar com funções aqui, qualquer outra linguagem de programação que você for mexer, a lógica é a mesma. O único isso pode variar um pouquinho, é só a sintaxe aí. Talvez Python a sintaxe seja uma, Java seja outra, PHP seja outra, mas o escopo vai ser sempre o mesmo. Você cria um bloco de código lá de fora do seu programa principal e você pode chamar esse bloco de código em diferentes partes do seu programa várias vezes, ok? Sem ter que reinventar a roda, sem ter que reescrever tudo novamente, ok? Então é isso, por hoje é só. Então até a nossa próxima videoaula, se cuidem, bye bye!